A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com a cantora, compositora e atriz Paula Mirhan. Em sua discografia, a Paula já participou de vários trabalhos de outros compositores e atualmente ela trabalha com a banda Filarmônica de Passárgada e também com a Orquestra Mundana Refugi. Mas só agora ela está lançando seu primeiro disco solo, Petróleo, um papo sobre produção em tempos de pandemia, as feridas profundas do ódio e as delicadezas musicais. Tudo online, em casa, na quarentena. E agora nós estamos em contato com a Paula Mirhan. Bem-vinda, Paula Mirhan. Ela que já participou aqui dos tempos da Filarmônica de Passárgada também. Não sei se ela teve na Orquestra Mundana Refugi, acho que nesse dia você não veio, né, Paula? Mas a gente está conversando agora que você está lançando um disco em plena pandemia, Petróleo, primeiro disco solo da Paula, ecoando feridas profundas do ódio e as delicadezas musicais. Eu gostei desse título, subtítulo, né, do Petróleo. Até entendi, mas petróleo, o que tem a ver petróleo, né? Essa é a primeira questão que a gente vai perguntar. Mas antes de falar do petróleo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência pessoal e profissional com relação a essa situação da pandemia, porque eu faço quase uma enquete aqui, aliás, eu faço uma enquete aqui diária, né, com todos os músicos. Já se passaram desde março, quando a coisa começou, né? A gente achava que era um mês, dois, aí a coisa foi indo, tá indo, né? E Exato. Muita gente teve vários tipos de reação com relação à pandemia. Uns ficaram deprimidos, outros ficaram loucos, hiperativos, fazendo 200 lives ao mesmo tempo, que é curioso isso. Outros ficaram perdidos e outros ficaram tudo ao mesmo tempo agora, sabe como é? Aquela loucura, que é o meu caso, por exemplo, né? Eu fiz tudo ao mesmo tempo. Agora, aí a gente começou com, na Hora do Rango, tem o programa Hora do Rango, aí a gente começou a fazer esse Colibri na Quarentena. Então, eu queria saber como é que foi a sua reação, como é que você se sentiu pessoalmente, né? E o trabalho que você está lançando, né? Um trabalho em plena pandemia. Então, fale aí como é que foi tudo isso para você. Bora lá. Bom, acho que primeiro dizer que é um prazer retornar à Hora do Rango. Para mim é sempre muito importante poder conversar, trocar uma ideia, falar sobre, né, o meu trabalho, mas independente do trabalho, ter um diálogo, né, sobre música, conversar sobre os tempos que a gente está vivendo. É muito maluco, né? Isso que a gente está vivendo. Acho que eu nunca imaginaria quando eu estava lá em Corumbá. Eu sou corumbaense, sou sul-mato-grossense, né? Sul-mato-grossense. Não poderia imaginar quando eu era a garota da fazenda, andava a cavalo, não poderia imaginar que eu ia passar por uma situação dessas. E eu acho que muitos dos meus parceiros, né, amigos, artistas, não podiam imaginar também. Acho que é legal eu situar assim, como é que eu estava na semana pré-fechamento. Eu estava com uma peça infantil encaminhada para estrear dali um mês, uma peça infantil onde eu faço parte dessa companhia de teatro infantil, onde eu componho as músicas junto com o Rui Barossi, meu parceiro, que inclusive que é o produtor musical desse disco comigo. Então nós estávamos assim, há um mês de estrear uma peça infantil, eu estava com um show de lançamento de Petróleo marcadíssimo no Sesc Belenzinho e tinha uma turnê fechada pelo interior de São Paulo, porque eu ganhei no final do ano passado o PROAC, um projeto de ação cultural que tem aqui no estado de São Paulo. Então eu ia lançar o disco, ia circular pelo interior de São Paulo, ou seja, melhor cenário impossível para o meu primeiro disco solo. Então, de uma hora para outra, eu tive que simplesmente falar, bom, cancela tudo, vamos ter que parar, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a minha primeira reação, te confesso, foi de alívio. Calma, deixa eu explicar. Porque eu venho numa loucura de trabalhos.
Eu sou a mulher polvo, eu sempre cito isso, porque eu tenho muitas frentes de trabalho, muitos braços de trabalho. Foi a maneira que eu encontrei de sobreviver fazendo música, sendo artista. Então eu faço teatro, eu sou da música e tem a Orquestra Mundana Refuge e a Filarmônica de Passárgada com um disco novo, prontinho assim, ó. A gente acabou de gravar o disco novo, PSSP. Na semana que eu ia pôr voz no disco, que a gente gravou em Tatuí, o disco, semana que eu ia para lá, fechou. Então, falei, ups, a sorte que todo mundo já tinha gravado. Então, eu confesso que a primeira coisa foi assim, a primeira semana foi, para tudo, não faz nada. Então, por um lado, foi assim, Paula, a sua vida é mais do que trabalho, né? Houve uma preocupação com a saúde, sei lá, foi uma parada importante para mim, assim, tá, o que é a vida agora, fora o trabalho? Boa Quem essa você aí, o é? que é a vida? Para Quem onde é vamos, o que você? somos, né? Exato. Não, porque a gente, assim, eu acho um privilégio trabalhar com música. Eu amo trabalhar com música. E justamente por isso eu acho que eu tenho muitos trabalhos, porque eu realmente gosto disso. Só que a gente vai esquecendo que viver tem outras coisas, né? Como eu sinto prazer com o meu trabalho, fica parecendo que a vida é só isso, que é só o trabalho, que é só o trabalho. E aí quando tiram isso de você, você fala, e agora? Quem eu sou? Quem é a Paula? Não, quem é a Paula que não canta? Tá, se eu não cantar, se eu não compor, se eu não atuar, quem eu sou? Que sou eu na minha casa, na minha vida? Enfim. Então, passei por esse momento e depois um momento de readequação, né? Porque a gente teve que se readequar. Eu fiz algumas lives, confesso que eu me senti derrotada no final de muitas lives. É uma sensação maluca, assim, sensação de derrota. Derrota, Mas por essa é a quê? Por sensação. quê? Não entendi. Menino, Por uma quê? sensação de que não foi esquisito, uma sensação de que eu tô fazendo aqui, quem que tá me vendo aí do outro lado, tem É, alguém me vendo do outro lado? Uma sensação de se sentir deslocado, assim, cadê o sabe? aplauso, né, Paula? Cadê o aplauso? Talvez, será que é um vício? Talvez, né? Tipo Ué, um você é vício de atriz também, você tem a aceitação. expectativa, né? Sempre tem a cantora, a É, atriz, né? é. Talvez. Enfim, mas acho que passei por vários momentos assim. Também tiveram lives onde eu gostei muito de ter feito. Eu falei, acho que é isso mesmo, de encontrar uma calma nisso. Então eu passei a estudar violão nessa quarentena. Então eu fiz algumas lives onde eu meio que me acompanhei, que é uma coisa que eu era impensável há um tempo atrás para mim. É, acabei também me dedicando a compor. Eu fiz duas trilhas nessa quarentena, uma Olha trilha aí. de dança e uma trilha de teatro. Eu nunca tinha feito isso de gravar, sabe? Eu mesma gravar, aprender a lidar, placa de som, essas coisas. Então, assim, deu tempo para passar por muitas coisas. E ainda, por cima, lançar um disco. E eu pensei, eu não vou segurar esse disco, não faz sentido eu segurar esse disco sem saber o que vai ser do mundo, né? E para mim eu falei, quer saber, eu vou aproveitar que as pessoas estão em casa, porque eu acho que esse disco Petróleo, eu gostaria que as pessoas ouvissem do começo ao fim. E eu acho que a gente estava numa loucura de vida que eu acho que as pessoas não tinham muita paciência ou tempo mesmo para ouvir um disco inteiro. E o retorno que eu tive foi bom nesse sentido. Eu ouvi o seu disco do começo ao fim. Ah, E legal. eu Porque saquei tem uma o que tendência, você né, Paula, propôs. de lançar single. Sim. Você está na contramão. Exatamente, porque É, nessa correria que você se referiu, na sua própria vida, que você parou para refletir, né, nas coisas todas, o pessoal lançava assim, não preciso lançar não vou lançar o disco, mas vou lançar uma música, depois eu lanço outra, porque preciso estar sempre na atividade e tal. E aí você está indo numa contramão aí, lançando tudo completo, de começo, meio e fim, o disco é, inteiro, né? é. Old É school, curioso, né? né? Old Hein? school, escuta Old old school! school. Eu não ia falar Ouve o isso que disco. é do meu Não, tempo, vai, vamos dizer fala assim. brincando. É do meu tempo também, rapaz. É do meu tempo, tipo, ouvir o Então, disco old e pegar school, o tá certo. encarte. Eu Pois é, gosto ainda de ouvir o disco inteiro, né? Eu sei que isso é um pouco na contramão dessa produtividade maluca que a gente pois é. vive, né? Da necessidade dessa produtividade.
Mas eu fiquei feliz que teve gente que se propôs a fazer isso, sabe? Uhum. Porque é isso, eu pensei o disco para ser ouvido do começo ao fim. Começa com uma música específica e termina com a música do Gil falando preciso aprender a só ser. É. É Nós isso, precisamos eu vou aprender. Aliás, eu lá. acho que é o tema da pandemia. Precisa aprender a só ser. A É o só melô ser que da. não é a ser só, né? É muito É, louco, só ser. não? É, Pode ser o melô da pandemia, essa que o Gil, né? Isso pode até ser, a gente está brincando aqui. Mas você, eu estava querendo saber do petróleo, né, o tema. ah, Você sim. cita o nosso querido psicanalista e professor, o Christian Dunker, que, aliás, ele Isso. participa aqui na programação da Rádio Brasil Atual direto em vários programas. Ele é uma figura muito querida por nós aqui. Em toda a Sim. programação da Rádio Brasil Atual, da TVT, ele está sempre comentando. E todo mundo, né? Como eu acabei de perguntar a você, teve uma reação com a pandemia e ele analisa esse problema do ponto de vista psicanalítico mesmo, né? Que as Psicanalítico, é. pessoas ficam reflexivas no momento e ficam perdidas também, né? Eu falei das Uhum. três vertentes aí de reação com a quarta, que é tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Mas é uma coisa que estava acontecendo mesmo, né? E você coloca uma frase dele com relação ao ódio, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, explicasse. E o tema do petróleo também. Por que Sim. petróleo? Por que petróleo? De onde veio essa ideia, né? Que maluquice. Você cita o Christian Dunker e ele é importante porque foi num processo psicanalítico mesmo que eu entendi o que eu estava sentindo era ódio e foi a primeira vez que esse afeto me foi jogado na cara, assim, na verdade eu mergulhei numas profundezas, assim, e entendi que a importância desse afeto. E vendo os vídeos do Christian Dunker, lendo os textos do Christian Dunker, eu fui entender, inclusive fui ampliar esse olhar sobre o ódio, né? Não só do ponto de vista pessoal, da minha compreensão individual dentro da minha análise, mas da importância dele para a sociedade, né? Essa dose de ódio, deixar muito claro, essa dose de ódio porque o que a gente viu e tem visto é o excesso desse ódio, né? Esse ódio descontrolado, esse ódio violento, esse ódio que impede que tudo que seja diferente de mim exista. Esse ódio que mata, é só esse, né, que a gente vê. Esse é o que a gente mais tem notícia. Enfim, eu decidi fazer esse disco porque foi uma descoberta. E daí, quando eu estava nessa loucura, o ódio, eu lembrei de uma peça de teatro da qual eu fiz parte há um tempo atrás, não sei dizer exatamente quando, talvez 2013, 14, acho que 2014, um texto do Alexandre Dalfarra, que é um dramaturgo paulistano, paulista, não sei se ele é paulistano. E nesse texto, a peça de teatro se chama Petróleo. Então, essa metáfora não é minha. Essa metáfora é do Alexandre Dalfarra. É de lá que eu tirei essa ideia. Inclusive, falei com ele na época e, enfim, a gente conversou bastante. Nesse texto teatral, tem uma fala de uma personagem que eu fazia, que era assim, mais ou menos assim, eu não lembro o texto, tá? Mas é mais ou menos assim. É, existe alguma coisa por detrás dos automóveis, a maneira como eles deslizam. E aí a personagem fala, é porque por trás dos automóveis tem o petróleo. E o petróleo, desculpa, por trás dos automóveis tem o ódio. E o ódio é como o petróleo, que é esse líquido viscoso que fica sendo fermentado debaixo de camadas e camadas e camadas e camadas. E que quando vem à tona ele é explosivo, mas também é combustível. Então eu fiquei com essa ideia, essa coisa que é explosiva, que é fermentada por debaixo de muitas camadas, e ele cita muitas imagens debaixo dos campos de batalha, os restos, né? O petróleo é feito dos restos. E quando ele vem à tona, ele é explosivo. A gente sabe o quanto de guerra acontece por causa do petróleo, o quanto de gente é morta por causa do petróleo, mas ele também é combustível. E foi atrás dessa faísca, dessa faísca que eu fui, eu quis enxergar também o ódio como um bálsamo, mas, de novo, essa dose de ódio, eu sou otimista em relação a isso, o que eu acho é que, e aí ouvindo os textos do Christian Dunker, depois a Maria Homem também, que é uma psicanalista que eu tenho acompanhado agora durante a quarentena, eu sou muito fã,
é que é isso, a gente não lida com esse afeto muito bem. A gente simplesmente escamoteia ele, põe ele debaixo do tapete, finge que ele não existe e vive numa sociedade do falso amor. A gente vive um falso perdão, né? A gente é cristão pra caramba. Então, a gente vive fingindo que ele não existe. A gente vive odiando o ódio, né? Odeio o seu ódio. Tem essa frase em vários muros. E a gente não lida com ele. Quando ele vem à tona, ele é só explosivo, ele é só violento. E a gente esquece que tem essa dose dele que move a gente, que levanta a gente, que é combustível, que é importante para a gente transformar. E quando a gente escuta o Christian Dunker falando, essa dose de ódio, ele faz com que a gente passe melhor pelos lutos. A gente precisa odiar aquela pessoa para se separar dela, ele cita vários exemplos, mas é basicamente isso. Essa quantidade, essa dose importante, ela faz com que a gente transforme coisas. É isso. E a expressão que você colocou aqui, a frase do Dunker é a seguinte, que a sociedade sem ódio é um ideal que pode ser extremamente mutilador, porque o ódio, como todos os afetos, é parte do humano. Exato. E isso exato. é uma questão bem colocada por ele, né? Faz parte do humano também. Exato. Mas ele, né? Como ele coloca, é um ideal que pode ser mutilador, extremamente, mas, porque o ódio, como todos os afetos, é parte do humano, né? Então, é uma questão bem colocada por ele e tal. E é que a gente está no momento, né, que a gente confunde muito quando você fala em ódio, fala, não, então ela é hater. Como assim? Exato, hater, exato. Não é isso que ele está falando. Não é isso. Na verdade, para não se tornar um hater, ou pelo menos para se questionar em relação ao ódio que você está sentindo, porque vai dizer que a gente não tem isso. Todos nós passamos por isso. O lance o que eu estou sentindo? É isso? Por que eu estou sentindo? Por que o outro me desperta ódio? E eu falo isso agora mesmo, né? Você acha que não passo por isso diariamente, com a quantidade de loucura que a gente está vivendo politicamente, mas a questão é sempre... Tá, que é isso que eu tô vivendo? Que é isso que eu tô sentindo? Vamos olhar para isso. No fim, eu acho que nunca é interessante para uma sociedade onde a produtividade é importante, a gente precisa produzir, parar para refletir não dá tempo. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Pode ser também templo é dinheiro, que é uma frase do nosso querido Carlito Maia, grande publicitário das antigas, né? Que tinha sempre frases incríveis, o saudoso Carlito Maia, que ele falava templo é dinheiro, ironizando exatamente essa turma dos templos. Mas é bom entender, né, claramente a questão quando se coloca dessa questão do ódio e essas delicadezas musicais. Vamos ouvir uma delicadeza musical? O que vai ser agora? Vamos ouvir. Vou citar justamente uma música que não tem ódio na letra. O que você acha? Porque eu fiquei pensando muito isso. O disco não queria que fosse ódio número 1, ódio número 2, número 3, número 4, né? Entendi. Seria como é que eu trato desse assunto também de formas paralelas. E nisso vem Lute Contra Mim, que é uma música do César Lacerda. Então vamos ouvir? Roda! Lute Contra Mim.
Estamos de volta aqui com a querida Paula Mirhan, ela que é atriz, cantora, compositora, participa de 200 coisas ao mesmo tempo. Teve que dar uma parada em função da pandemia. A Orquestra Mundana Refugi, lançamento da Filarmônica de Passaga, ela estava lançando disco, né? E o trabalho solo que você está lançando agora, que é bem-vindo nesse momento, que você não teve nenhuma dúvida para lançar. Você tinha que lançar, porque você começou a gravar quando? Só para a gente ter uma ideia. Faz 2 anos que eu Há comecei a 2 anos. gravar. Há 2 anos. E eu gravei 4 músicas primeiro e depois eu fiz um catarse, fiz Uhum. Tentei de várias maneiras, né? A gente vai tentando, né? Dinheiro a gente vai atrás de projeto, né? Como a gente vai tentando achar. Eu não consegui e daí eu decidi, eu pensei muito antes de fazer um processo de como chama isso? Crowdfunding, financiamento Isso, coletivo. financiamento coletivo era essa palavra. Eu pensei Uhum. muito, tive muita crise, no fim decidi fazer e depois desse financiamento coletivo consegui finalizar o disco. Tem muitos artistas que ficam assim, meio, eu vou ficar pedindo dinheiro para as pessoas me ajudarem e tal. Alguns falam isso. E outros acham que, pô, claro, se a pessoa gosta do seu trabalho, eu vou ter prazer em te ajudar, em colaborar com o seu trabalho, né? Se eu gosto Sim, e dou claro. força, acho importante o que você está fazendo e relevante, eu vou te ajudar. E as pessoas podem umas ajudarem as outras. É o que está rolando nesse momento de pandemia, na solidariedade aos artistas e Sim, técnicos, principalmente, que estão sem trabalho, estão com sim, dificuldades, exatamente. Sim. né? Não E tem nem... Né? eu acho que o financiamento coletivo ele funciona também como uma venda antecipada das coisas, faz com Sim. que as pessoas acompanhem o processo, que eu acho que isso é super raro, né? A gente já vê o produto feito e a gente não sabe exatamente o que aconteceu, como foi o processo de gravação. Então, acho que é uma possibilidade de fazer as pessoas participarem disso. A minha dúvida não era nem em relação a pedir dinheiro para as pessoas, a minha dúvida era como a gente é tudo meio ferrado, não sei se posso estar falando palavrão aqui, Não, né? pode, fique Sou à uma vontade, garota. você fica à vontade. A gente como coletivo, né, musical, assim, porque eu sou do teatro, o povo do teatro é bem mais engajado É verdade. politicamente, nas lutas, e o povo da música não é muito engajado, não. Então eu fico achando que para, sei lá, para qualquer instituição do governo vai olhar para a gente e vai falar assim: vocês estão bem resolvidos aí, olha lá, vocês estão arrasando nos financiamentos coletivos, eu não preciso dar dinheiro para vocês. Sabe? Então, eu tinha um pouco esse medo, eu sempre achei meio dúbio essa coisa do financiamento coletivo. Agora, o que Uhum. eu acho é que as duas coisas podem coexistir. A gente pode lidar com o financiamento coletivo e brigar, lutar para a gente ter mais financiamento, apoio do governo, né? Que eu acho que é assim que a gente caminha, assim que a gente amplia também, né? Os Uhum. universos da música. Pelo menos aqui em São Paulo, que é onde eu atuo. Pois é, porque também esperar do governo, nesse momento teve a lei Aldir Blanc, né? Que Pois agora, é. só nesse momento que ela está sendo desburocratizada, né? A gente está acompanhando, e demorou muito, ela foi aprovada até com uma rapidez, né? Na Câmara, no Senado, depois com a sanção do presidencial, só que tem uma questão, tem que ser ligada às secretarias, né? Até muita gente me pergunta aqui na rádio, e eu falo sempre, né? Dou um serviço aqui, tem que Uhum. tudo registrar e fazer o cadastro nas secretarias municipal e estadual, né, de cultura, para que você Sim. possa, se você tem um espaço cultural, você possa receber esse auxílio É. emergencial, né, como a gente chama. Uhum. Só que o problema é que a coisa vai seguir em frente, a gente não sabe até quando, né? O ano que vem, a gente Exato. estava imaginando o mês 2, agora estamos já terminando o ano daqui a 6. pouco, Pois e aí é. não se sabe quando é que se isso vai se manter, esse auxílio. Então as pessoas têm que inventar novas fórmulas, né? Você tem acompanhado algumas experiências que estão sendo feitas. Eu tenho visto, por exemplo, lives sendo feitas em estúdios, né? Com devidos Uhum. protocolos. O sujeito vai lá, a banda, por exemplo, a banda você vai, né? Todo mundo, os músicos juntos, mas com o afastamento necessário, e de lá você transmite o teu material e tal. Tem Um gente show. fazendo isso, né? Uhum. Até algumas casas, como a casa de Francisca, tem feito
também sim, fechado. sim, Aí você uhum, pode ir lá colaborar com a Paula, né? Vamos lá, né? sim, Assistir o sim. show pagando, mas isso ainda não é um hábito. Então, porque as pessoas têm um hábito de receber as coisas de graça na internet, né? Exato, E essa é a uma internet questão, né? proporciona isso, né? O tempo inteiro. É compreensível, a gente tem tudo à mão, o tempo inteiro, livre. Então, eu acho que ainda é um negócio muito delicado mesmo, para a gente fazer com que a população entenda, ou mesmo a gente encontrar a forma de fazer isso, né? Uma forma, agora que o protocolo está um pouco mais tranquilo, assim, onde as pessoas estão conseguindo se encontrar, a gente consegue fazer o formato de show que as pessoas estão acostumadas, né? Agora, antes, a gente estava naquela coisa a estética dos quadradinhos, que eu confesso que eu me enchi o saco, assim, eu fiquei bastante magoada, assim, com essa estética. E eu, pô, Fiz vários vídeos, fiz imagina vários, a mas gente, assim, né, Paula, que a gente recebe os músicos no estúdio, todo mundo tocando lá juntos, né? Vendo o pessoal tocando o contrabaixo do Rui lá, né? é, Você cantando, usando os efeitos, a guitarra do André, enfim, os caras todos tocando ao uhum, vivo. uhum, E o público percebe isso, que é uma coisa muito quente, muito é, viva, né? Aí vai fazendo o quadradinho, tem que fazer pré-gravado, o som pois ainda não é é, muito bom. Então, é, a gente também sente isso, né? Eu acho que o sim, público também, mas o público está se acostumando a ver os quadradinhos, né? É sim. todas é o que temos para o momento, os quadradinhos. Estamos neles, né? Exato. Eu consegui agora, como eu te disse no final do ano passado, o PROAC, né, que eu ganhei para circular o Uhum, interior, eu não quis adiar o PROAC. Primeiro porque é isso, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, quando que a gente vai poder voltar a fazer um show no teatro. E eu decidi fazer uma readequação do projeto e entregar um show videográfico, cinematográfico, e não uhum. um show com essa estética também, tipo, estamos aqui tocando, parados e tem umas câmeras pegando a gente. Não, eu propus um esquema num cinema ali no. Ontem foi o nosso último dia de gravação, inclusive. Foram 5 dias de Opa! gravação, com uma equipe reduzidíssima, 8 pessoas, para a gente fazer um negócio que você não tem ideia do tamanho, nem eu sabia a ideia, não tinha ideia do tamanho. Mas a gente é um cinema no centro de São Paulo, Cine Dom José Gaspar, Uhum, um cinema lá do centro de São Paulo, que está vazio, não está aberto. A gente fez o show acontecer no espaço inteiro. Então, eu peguei o disco inteiro, as 10 músicas do disco, fiz 3 músicas no espaço, 4 músicas no espaço, aí uma música de transição num espaço, descendo e fazendo em outro espaço o final, uhum. usando todo o espaço. Então a gente vê a gente vê o cinema e o cinema vazio. Eu queria muito usar isso, o cinema vazio, as cadeiras, as poltronas vazias. Então, eu fiquei muito pensando que estética que eu queria, porque já que é para a gente pensar novas coisas, eu falei, então vamos propor uma estética que me agrade, Pois que é. tenha música ao vivo, sou eu e o Rui tocando ao vivo, e a Uhum. presença do André Bordignon foi virtual, porque o André Bordignon está com uma situação familiar super delicada, onde ele não pode entrar em contato mesmo com outras pessoas, então a gente achou uma forma de trazê-lo Uhum. para esse vídeo de forma virtual, que diz muito, né, sobre essa maneira como a gente está se comunicando agora, E de vivendo. certa forma de certa forma não, você contempla as exigências do PROAC ali de ter o show, é o que você está fazendo, Exato, mas só que de exato. outra forma. E eles estão, acho que alguns patrocinadores, no caso aí o PROAC é o Estado, né, estão aceitando, Uhum. né, esse tipo Sim, de, estão. porque é possível. Até vi Sim. do próprio SESC, tem gente que tinha show marcado, teve um crédito, né, para fazer um show mais para frente e também fazer as lives e eles estão pagando, o que é uma coisa bastante justa, né, nesse momento de aperto. Está todo mundo com Sim, dificuldade, tem que compreender, né, o que é possível é. fazer, não é? E o meu pensamento foi esse: a gente precisa fazer circular também esse dinheiro nesse momento. Eu não Pois vou é. esperar. O que que eu vou ficar fazendo com esse dinheiro parado, sendo que tem uma equipe que estava contando também com esse dinheiro, né? Equipe de som, equipe de luz, esses profissionais que eu envolvi nesse trabalho, a pessoa que fez o roteiro, as diretoras. Então, vamos fazer uma obra. E a gente A fez. turma, a turma da graxa, como a gente fala, que está necessitada mesmo. Muito gente, Exato, gente exato. pedindo
cesta básica, isso não estão nem pedindo emprego, né? Estão pedindo cesta básica. Você vê a situação. E a gente, como não sabe até quando isso vai, a gente, na medida possível, ajuda. Vocês, artistas, também têm feito trabalhos e atos de solidariedade, né? Ações, melhor dizendo, de solidariedade, aí a coisa está andando e é muito legal isso. Vamos ouvir mais uma? O que a gente vai ouvir agora do disco? Vamos. Eu estou louco para rodar aqui, mas eu... Vamos. Eu não paro de falar, né? Vamos ouvir Petróleo. Não, vamos falando. Já vai de Petróleo? O Petróleo ia deixar para o fim, mas se você quiser ouvir agora, então, peraí, então calma. Não, se você está falando isso, eu já fui influenciada. Vamos ouvir, já que a gente está falando dessa coisa de novos formatos aí, de vídeos, que a gente for... Podemos ouvir uma coisa da Orquestra Mundana Refugi, que é um dos coletivos que eu faço parte? As Caravanas? Vamos dizer As Caravanas? Vamos, As Caravanas. Legal, música do Chico Buarque. Segundo disco. Então, já vamos fazer aqui uma participação da Paula, que também canta lá na Orquestra Mundana Refugi. Vamos rodar, então. Roda! Bora! De real grandeza, tudo azul. Um mar turquesa, lá Istambul enchendo os olhos. Um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana. Caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba. A caravana do Irajá, o comboio da Penha. Numa barreira que detém esses estranhos suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. O bicho é o buchicho, é a charanga. Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. Diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Com negros torços nos deixam em polvorosa, a gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias e o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arará. Não há, não há. Ei, mamãe, se não é para me na yaki na ngai. Digo, ala marigi munamine.
versos nos deixam em polvorosa, a gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias e o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Tem que bater, tem que matar, tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Tem que bater, matar, bater, o doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana. Nem caravana, nem caravana, nem caravana do Ararapi. Olha, Estamos de muito- volta aqui com a Paula Mirhan, falando direito. Vamos falar direito, né? E Mirhan, da onde é o Mirhan? É sírio. 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 Já que a gente está na hora do rango também, eu já ia pensar em comida. Fala da cultura árabe, né? Nossa, Pois é, como pois sou é. Eu suspeita ia pra falar, você domina alguma coisa da culinária árabe? Não. Da culinária árabe, o que que eu sei fazer? Eu sei fazer as pastas. Sei fazer baba ganoush, sei fazer Olha. hummus e coalhada seca. Isso eu sei fazer. Muito bem. Então, Já tá justificando bom, o né? Mirhan, já justificando esse sobrenome, legal. Não, é isso. A gente ouviu agora a Orquestra Mundana Refugi, e é um trabalho tão lindo, né, Paula? Como é que você se É. envolveu nesse trabalho? Depois a gente volta para falar do petróleo, mas é Olha, tão legal. Eles me emocionaram quando estiveram lá, as meninas cantando lá as músicas de cada região delas, né? sim. Músicas da memória afetiva, é uma coisa tão linda, né? O encontro, né? É um coletivo comovente, né? E É. parabéns também sempre para o Carlinhos, né? Antunes, Sim. que segurando essa onda. Fala um pouquinho como é que você se envolveu com eles. Foi graças ao Carlinhos Antunes. Assim, o Carlinhos é essa pessoa que reúne, né? Eu acho isso incrível nele. Eu já conhecia o trabalho dele, porque o Rui, meu parceiro, toca com ele há 15 anos. Uhum. Então, eu já tinha visto alguns shows da Orquestra Mundana, antes de ser Refuge. A Orquestra Mundana, outros trabalhos que o Rui tocava com Carlinhos, e sempre gostei muito, porque o último trabalho deles que eu vi foi o da Violeta Parra, onde eles fizeram um repertório da Violeta. E aí eu comecei a entender que fui inclusive convidada por Carlinhos em fazer alguns shows da Violeta Parra com ele. E a sensação que eu sempre tive fazendo os trabalhos com Carlinhos, e a Orquestra Mundana Refugi entra nesse lugar para mim, para mim é um retorno às minhas origens. É um negócio de repensar as minhas origens, repensar da onde eu venho, eu fui criada ouvindo o que estava no meu entorno, o que é a região de onde eu venho, o que tem lá, sabe, de música, de cultura. Então, a Orquestra Mundana Refugi entrou nesse lugar para mim. Eu entrei muito assim, eu estava com o Carlinhos lá, ele me convidou para fazer parte, eu entrei sem saber o que ia ser, né? Acho que ninguém muito sabia a dimensão que ia tomar a Orquestra Mundana Refugi. E no primeiro ensaio, quando eu cheguei, e as pessoas não estavam falando português direito, nem inglês, o que está acontecendo? Eu olhando aquilo, ficando maluca com aquilo, fui ficando encantada. E eu estava na seguinte posição: você é representante da voz brasileira. Eu falei, meu Deus, o que é a voz brasileira? O que é o canto brasileiro? Sabe? Vamos pesquisar.
Exato, tipo, o que eu tô representando aqui, sabe? Então foi um retorno às minhas origens, muito forte, muito, muito, muito forte, um olhar para a América do Sul, um olhar para o meu estado, né, para o Brasil, claro, mas assim foi uma coisa bem direcionada para da onde eu vim. E a Orquestra Mundana Refúgio se tornou esse lugar de alento para mim, esse lugar de cura, honestamente, assim, um lugar que eu sinto muito poucas vezes, senti muito poucas vezes na minha vida. Eu sou muito pragmática às vezes com música e sei lá, não sei te explicar exatamente essa relação que eu tenho, que ela é emocional, mas ela não é sempre emocional. Uhum. Agora na Orquestra Mundana Refúgio ela é sempre emocional para mim. Ela Deu, tá deu nesse para lugar. perceber na presença de todos no estúdio essa emoção, né? Entre É, eles e todos, né? É uma coisa assim que é, é. é transparente essa emoção, né? Do jeito como eles se relacionam e como a relação de todos com a música e o respeito por cada uma da tradição cultural, cada tradição cultural, né? Sendo apresentada ali. É muito legal. Isso aí, nossa, gente, dá uma sensação de que o mundo pode ser melhor mesmo. Pois é, eu acho que tem uma coisa de otimismo mesmo. É E para a verdade. gente que o retorno que as pessoas dão sempre muito emocionadas. Eu nunca tive isso com nenhum trabalho meu assim. Tantos retornos tão emocionados, das Que pessoas legal. chorarem mesmo, honestamente. Uma coisa tipo, as pessoas choram, se emocionam, se encontram com uma coisa ali que eu nunca tive em nenhum outro trabalho, mas eu também. Tipo, eu entro no show, às vezes eu tô cansada, como você sabe, eu faço 350 coisas, eu tô cansada. Eu acabo o show viva, assim. É um negócio que o som, fazer o show me coloca no tempo presente sempre. Sei lá, me põe um pé no chão ali, me coloca num lugar muito especial Nessa mesmo. pesquisa que você fez, você foi lembrar um pouco das suas raízes? Você voltou a coisas lá de Corumbá e tudo mais ou não? Sim, eu voltei. Eu nunca entendi muito bem por que que o som do Carlinhos Antunes me conquistava tanto. Era tão óbvio, tipo, esfregado na minha cara e eu não entendia. Assim como por muito tempo na minha vida eu fui fã da música mineira, né, do Clube da Uhum. Esquina, e eu não entendia por que que eu gostava. Porque é óbvio, porque é sul-americana, é música de fronteira, né? Exato. Então eu acabei lembrando as coisas que meu avô botava para ouvir, polca paraguaia. Eu cresci cantando com a minha irmã, uma das minhas irmãs. A gente cantava muito música sertaneja, aquela música sertaneja lá do estado, né? Que a gente conheceu pela voz do Almir Sater Uhum. bastante, Guilherme Rondon. Sim. Os Espíndolas nem tanto na minha infância. Os Espíndolas foram uma descoberta muito louca, né? Uma descoberta daqui de São Paulo, quando eu já estava aqui, assim que eu passei a ouvir mais esse repertório deles. Então foi nesse lugar, mas também de música sul-americana, porque a gente é sul-americano e a minha cidade é fronteira com a Bolívia. Fronteira com a Bolívia, a gente não só não fala espanhol, como a gente é preconceituoso com os nossos hermanos bolivianos. Olha, Então eu tive um olhar para isso, sabe? Eu lembrei das coisas, eu lembrei de tudo isso, assim, me coloquei. E quando eu voltei para Corumbá, eu voltei com outro olhar, com outra perspectiva da minha própria cidade, da fronteira, do Pantanal, que aliás não consigo ver as imagens do Pantanal nesse tá uma momento, tragédia, né? tá me Aliás, tocando num lugar. estão É, colocando vários vídeos aí, a própria TT colocou, e eu recebi aqui nas correspondências de vídeo, uma manifestação, né, lamentando o que está acontecendo no Pantanal nesse momento. É uma sim, tristeza sim. muito grande. A gente fica muito triste mesmo. Você lembra de alguma coisa lá de Corumbá que você cantava com a tua irmã? Lembro. Calma, deixa eu lembrar qual delas. Pegando, pegando do É, contrapé. Pegando no contrapé. A gente cantava Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado. Lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Eu nem sei se é uma música de lá, mas é uma coisa que a gente cantava muito. Tô vendo se eu lembro alguma coisa específica de lá, assim. Pode ser uma polca também, que é ali da região também, né? Polcas É, paraguaias eram muito influência ali também na região, não é isso?
Eu lembrei agora. Que tinha introdução que era meio polca, que era. Que era vaneirão, né? Também é uma coisa de lá, né? Aham. Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais, né? Tinha já não temos condições para continuar. A gente cantava muito, a gente tinha um trecho, a fazenda da minha avó era no meio do Pantanal, numa região chamada Paiaguás. E para a gente chegar até essa região, eu passei todas as férias da minha vida lá, a gente subia o Rio Paraguai de barco, nas lanchas, que quando fala lancha fica parecendo aquelas lanchas, mas eram as chalanas, né? Alanas. Eram chalanas, onde ia gado embaixo, gente em cima. E nessas viagens tinha tempo de sobra para a gente cantar. Então, inclusive no show de Petróleo tem a música Xalana, que é uma música do Mário Zan, que é um paulista, muito louco, né? Um paulista Isso. que escreveu quando estava lá em Corumbá, vendo esse rio subindo do Paraguai. Então, é uma música que fazia parte desse repertório, meu e da minha irmã, a gente cantava muito Xalana. E ela tá no Show de Petróleo, que faz uma ligação com Chororô do disco, Xalana, Chororô, tem ali uma ligação. E essa imagem do rio, essa imagem do rio com a imagem do petróleo, com a imagem do refluxo, né? Que são esses líquidos que nos banham, esses líquidos que fazem parte da nossa constituição. E Xalana tá lá. Posso cantar um trechinho de Xalana aqui hoje. Vamos, eu tô aproveitando que você está animado, vamos em frente, pô. Lá vai uma xalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Ó, Xalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tens razão. Fui ingrata, eu feri o seu pobre coração. Aê! É legal, uma delícia, né? É a memória afetiva, né? Trabalhando Memória ao vivo. afetiva. Trabalhando ao Exato. vivo. É uma delícia, né? Vamos ouvir mais uma do disco? O que a gente vai ouvir agora? Voltando pro disco. Vamos voltar pro disco. Já tem a Vamos Dança ouvir. das Sombras, Isso que eu ia tem. falar. Vamos ouvir É esse Dança das mesmo? Sombras. Fala Vamos um pouquinho ouvir do Lê Coelho, que o canta com Lê você essa. Coelho. Lê Coelho é um cara que eu conheci na Unicamp, né? Eu fazia cênicas na Unicamp, ele fazia música e eu conheci ele lá. Eu ia nas festas onde ele tocava e cantava, eu estava em todas as festinhas que a banda dele tocava. E aí, quando a gente veio para São Paulo, a gente se cruzou nesse universo musical. E ele é parceiro, assim, uma pessoa que eu sempre vejo, vou em show, conheço. E aí, quando eu estava fazendo o disco, eu mandei e-mail para muitos amigos falando: gente, estou fazendo um disco sobre ódio. Alguém quer fazer uma música sobre isso? E o Lê se sentiu animado, assim, e provocado a fazer uma música. Era para ser uma parceria inicialmente, mas eu não dei conta dessa parceria, ele fez sozinho. E aí veio Dança das Sombras, que é ele pensando sobre isso, né? Sobre a gente se entregar a esse universo mais sombrio, né? A mergulhar nessas profundezas. E o refrão é bem isso. Ergue as velas pro vento, ouve o uivo dos mares que te movem por dentro. Então, entra na tempestade, vai. É um pouco, mergulha nisso aí. E eu adoro. E ele participa do disco tocando violão, inclusive. E esse vídeo que a gente vê, que a gente vai ver agora, vocês estão tocando juntos, né? Juntos separados, Isso. né? Isso, juntos separados. A gente resolveu Dá fazer para um entender. remix Agora todo dessa mundo já música. entende quando a gente fala isso. É. Então roda, vamos rodar agora. Eba. Roda! Uhul! Sobre a folha morta derrama a vida que vem.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com a querida Paula Mirran. Ela é atriz, é cantora, compositora, está lançando Petróleo. Não é que ela está lançando petróleo, ela não trabalha para a Petrobras, nada disso. Está lançando o disco, que é o primeiro disco solo dela, Petróleo, embora ela já esteja na área há algum tempo já, como atriz, como cantora, participando de vários projetos musicais que ela já contou aqui para nós, né? E como é que você consegue agora, você vai se concentrar no trabalho seu, né, os trabalhos solo, você vai abandonar os outros trabalhos, a Filarmônica de Passaga e a Orquestra Refugi, você vai conciliar como é que eles estão fazendo nesse momento de pandemia que você está lançando o seu trabalho? Vamos lá, jamais, não pretendo abandonar esses trabalhos, até porque eu me sinto artisticamente muito representada neles. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu demorei para gravar um disco solo, porque é isso, eu sempre participei de coletivos. Eu nunca senti que o que eu estava fazendo era o trabalho de outra pessoa, sempre senti que eram meus trabalhos, sempre me senti dona daquilo, mesmo não encabeçando aquilo, como é o caso da Orquestra Mundana e a Filarmônica de Passárgada. Então, eu não pretendo. A Filarmônica de Passárgada acabou de gravar um disco que se chama PSSP, é uma homenagem a São Paulo. É o nosso quarto disco, desde 2012, que foi o nosso primeiro disco, né? E a gente pode até juntar a turma toda aqui no programa também, né? Fazer aqui os quadradinhos, né, Paula? Já vamos organizar isso. Podemos, porque a gente tem que falar desse lançamento. É um disco muito especial mesmo, assim, que fala de São Paulo, da construção de São Paulo, das ruas, dos rios. O Marcelo é um cara, o Marcelo Segreto, né, que é o compositor, que inclusive é meu parceiro em Refluxo no disco. Ele não podia não ter uma música minha e dele no meu disco, não fazia sentido. E ele é um cara muito genial mesmo, assim. Ele estudou a história da cidade e compôs 10 canções em cima disso. A gente acabou de gravar e a gente pretende lançar. Não se sabe como, a gente tá vendo como vai fazer. A gente não sabe mesmo, assim. A gente está meio perdido procurando formas de fazer isso nesse momento. E vocês têm conversado entre vocês, todos esses grupos que você participa, tanto teatro como de música e tal, nas soluções, né? Porque a curto prazo, como você falou, não vai ter show ao vivo, né? Não se imagina isso antes da vacina, pelo menos. É o que eu... Não se bem que tem gente na praia lá direto e reto, sem máscara. É outra questão, mas do ponto de vista de música, de teatro, não se imagina, pelo menos, nos próximos meses, nada disso. E vocês têm conversado sobre essas possíveis soluções para frente? Vocês têm imaginado alguma coisa? Estão conversando sobre isso? A Orquestra Mundana Refugi, a gente tem se reunido toda semana, toda terça-feira é o nosso dia de ensaio, reunião. E essas reuniões variam muito. A gente está com um projeto junto com a UCAM, a gente está procurando soluções, maneiras de se manter ativo, até porque a Orquestra Mundana Refugi é feita de 24 pessoas, e são pessoas que dependiam da Orquestra Mundana Refugi financeiramente, né? Assim, o movimento de show. Então, a gente está achando maneiras de sobrevivência mesmo, sobrevivência financeira. Então, a gente tem tentado, a gente fez algumas lives, a gente não consegue ter uma resposta do que vai ser, de como vai ser. A gente está tentando com as ferramentas que a gente tem. É a live? Vamos fazer a live. É o festival lá da Serrinha? Como que a gente pode fazer o festival da Serrinha? A gente está tentando, mas eu confesso do fundo do meu coração que não temos a resposta para isso, porque tudo esbarra na mesma questão, que é dinheiro. Tudo esbarra na mesma questão, dinheiro. Então, a gente tem inscrito projetos, todos os projetos possíveis. A Filarmônica está mandando Natura, mandou todos esses projetos. Natura Musical, manda Proac, manda não sei o que lá, tem Rouanet, manda tudo que pode, assim. Porque é muita gente, né, cara? Muita gente. E como é que você mantém as pessoas? As pessoas estão se virando para sobreviver, assim. Eu estou dando aula, é o que está segurando a onda. A maioria das pessoas dá aula. Tem gente, o Marcelo dá curso de composição. Então,
é difícil quando a gente esbarra nesse lugar muito básico, que é a sobrevivência, né, do grupo. Então, a gente, antes de mais nada, precisa continuar existindo como pessoas, com as suas famílias, né? As pessoas da Filarmônica tiveram filhos, então a gente tem 3 músicos que têm bebês, então as pessoas estão muito dedicadas a isso nesse momento, assim, né? Claro. Cuidando dos seus. E os que, viviam, né, e vivem de shows, né, é mais preocupante ainda, né, Paula? Porque como é que Exato, faz, né? porque também é isso, a gente tenta tudo, mas agora a gente também está disputando espaço com outros artistas, né? A gente está disputando espaço com, sei lá, artistas maiores que nós, assim. Que, sei lá, às vezes o Sesc vai preferir chamar um artista maior para esse momento do que chamar a gente. É compreensível. Enfim, acho que recursos, muita gente para recursos escassos, sabe assim? Você tem acompanhado algum edital assim que você acha que vale a pena mencionar? Você já falou dos PROAC, você mesmo está fazendo via PROAC, o petróleo, lançando disco e tal. E tem ações aí, editais aí de, sei lá, Eu Itaú, acho Sesc. que Você tem acompanhado alguma coisa que não seja também desses aí, mas que você acha que vale a pena mencionar aqui para gente? Eu acho que todos os editais, eu confesso que vou falar bem pessoalmente, assim, eu só não inscrevi o PROAC agora de novo porque eu preciso finalizar o meu, eu não posso, né? Eu preciso terminar um para começar outro, eu preciso dar conta, prestar conta, finalizar, entregar Sim, tudo que eu sim. preciso. É, E por conta disso eu não li muitos editais agora. Eu fiz parte, como me chamaram para fazer parte de um Itaú de emergência, de um edital de emergência do Itaú Cultural, mas que também era muito pouco dinheiro para muitos projetos. O que eu acho assim é que as pessoas precisam se inscrever em tudo. É Nesse verdade. momento, a gente tem que tipo, vai, se inscreve em tudo. É o que E, eu e diria. algumas soluções assim de solidariedade, ação social mesmo, ação de solidariedade entre músicos, vocês estão juntando, fazendo cooperativa, juntando esforços para lançar coisas juntos. Tem tido algum movimento nesse sentido? Cara, eu não estou acompanhando. Assim, se tem, eu não estou fazendo parte. Eu estou fazendo parte de um projeto que aconteceu agora na quarentena que eu achei muito legal, que se chama Nossa Música, que é um projeto que reúne músicos, compositores e cantores, músicos, né, de forma geral. E aí a pessoa encomenda um mote, ela encomenda uma Uhum. música e quem fazia a curadoria era o Benjamin Taubkin, ou seja, ele escolhia quem que ele ia botar para fazer parceria e nisso vieram parcerias inusitadas, muito legal. E então as pessoas faziam a música, gravavam um vídeo, a pessoa cantava, gravava um vídeo, fazia essa estética e mandava para a pessoa. E esse dinheiro era distribuído. Então acho que mas ainda assim é muito pouco dinheiro, mas Pois é. manteve uma atividade pelo menos, né? Eu sei Nós que entrevistamos o Benjamin Taub, que aqui realmente muitos artistas, como você está mencionando agora, e outros, têm falado do projeto dele realmente exitoso mesmo, porque ajuda, não é uma grande ajuda, mas é uma ajuda importante ali. Quer dizer, o cara está compondo, está criando e está recebendo por isso, que é legal, né? é, Não é um é, valor extraordinário, mas é alguma é, coisa. Isso é bom, né? sempre é alguma coisa. Eu acho que ficar de olho nesses financiamentos coletivos relacionados à ajuda dessa galera da graxa, né? Eu participei do Farofa, que é um festival de teatro off, que teve a mostra paralela à MIT, que é a Mostra Internacional de Teatro. E eles botaram no ar mais de 200 espetáculos para a galera assistir de casa, espetáculos gravados, né, de teatro. E eles fizeram uma campanha muito importante. Eles tinham mais de 10 instituições distribuídas no Brasil inteiro, onde você botava o dinheiro lá e esse dinheiro era distribuído entre essas instituições. E essas instituições ajudavam vários tipos de pessoas em situação de necessidade nesse momento. Então, vários coletivos. Então, tinha lá a galera da graxa, né? Técnicos de som, de luz, tinha instituições que eram
que ajudavam pessoas... Enfim, tinham várias, eu não lembro especificamente, mas eram mais de 10 instituições distribuídas no Brasil inteiro. Foram esses movimentos que eu vi acontecer agora durante a quarentena. Vamos ouvir mais uma música aqui que a gente vai ouvir agora, que tem que ser o Ódio, Meu Amor, né? Porque nós estamos falando de ódio. Essa música do Chico Salem e do Chico César, né? Do Chico. Também foi feita... Fala um pouquinho dessa música. Fala aí do Ela Chico. foi feita especialmente para o disco. Eu achei isso muito legal, achei uma honra isso, de ter compositores que fizeram músicas pensando no disco, né? Muito chique isso, eu acho. O Chico Salem... chique não, é prestígio da cantora e compositora. É prestígio, muito, né? muito, eu sou muito chique. O Chico Salem, a gente se conheceu num projeto chamado Cambada, uma reunião de músicos autogestores. A gente estava, isso antes da pandemia, a gente estava falando muito sobre autogerir o próprio trabalho, e a gente trocou muita figurinha, se reunia mais para conversar sobre autogestão. E a gente se conheceu lá, e eu falei para todo mundo na época, gente, estou fazendo um disco sobre ódio, alguém se interessa? E o Chico fez essa letra e uma música, me mandou. E a música era essa letra, assim, com uma música meio um samba-canção, era meio engraçado, não é engraçado, mas tipo, eu ouvi... Estranho. Chico, não é que era estranho, não tinha a ver com o que eu estava pensando no disco. Entendi. Eu falei, não tem nada a ver, apesar de gostar muito da letra, falei para ele, a música acho que não tem muito a ver com o caminho que o disco está tomando. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, deixa eu mandar essa letra para o Chico César, deixa eu ver se sai alguma coisa. E aí o Chico César mandou a música. Então foi muito legal. Aí a hora que eu ouvi, eu falei, opa, aqui já encaminha para o que tá com a cara do disco, assim. E aí foi isso, foi essa parceria maravilhosa, né? Muito ilustre para o disco Ódio, Meu Amor. Ódio, Meu Amor, do Chico Salem e do Chico César. Roda! Uhul! Só um louco que nunca amou, não conhece. Quem das brasas da dor não provou desse gole de gesto. Capitão das vinganças, herói dos conflitos, cria do incesto entre o dito e o não dito.
Estamos de volta aqui com a Paula Mirran, ela está falando dos trabalhos, do petróleo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o petróleo, finalmente, hein? Sim. Eu comecei com. Falei, você já queria tocar, vamos deixar o Petróleo. petróleo para o fim, é o nome do disco, né? Tem tudo a ver. É verdade. Então, petróleo. Verdade. E você falou do teatro, né? Você acha que é possível o teatro assim nos quadradinhos aqui, nas telinhas? Porque no começo da pandemia o pessoal fala, mas não vai ser possível. Teatro tem que ter o contato com o público. Como você é atriz também, estou te perguntando. Talvez um monte de ator não concorde comigo, e eu acho até que tem gente propondo coisas interessantes durante a pandemia agora, assim, de teatro, ou mesmo peças cuja linguagem se adequam melhor a esse formato, sabe? Mas eu sou pessimista em relação a isso. Eu não consigo achar que o teatro funcione. Eu já não achava isso do teatro gravado. Acho que é muito diferente da música que funciona nessa linguagem. O teatro não funciona. Para mim, o teatro é a presença. O teatro é aquele lugar ali da troca. Ao vivo. Ao vivo. E eu que também trabalho com público infantil, eu acho que as crianças estão tirando de letra isso daqui, essa linguagem, sabe? Apesar de ter muito... imagino que o ensino à distância agora está sendo difícil, mas eu ainda acho que elas tiram muito mais de letra do que eu. Me sinto uma tiazinha várias vezes, assim, porque Eles já dominam a coisa digital, né? Já são uma geração digital. Muito. Né? Eles estão dando muito bem, mas... O que eu acho do teatro infantil é o evento de sair de casa e ir até um lugar onde você se propõe a ficar 50 minutos ali no escuro, lidando com uma linguagem que não é uma linguagem que você está acostumado no dia a dia. Eu acho que essa presença, assim, ela não é substituível, não mesmo. Esse ato... Principalmente em relação ao teatro infantil, eu acho, assim. Eu acho que um monte de gente... Imagina a relação, a criançada fazendo aquele barulho e qualquer personagem. Eu fui com as crianças pequenas, né? E realmente é uma festa, né? Então tem intervenções mesmo, que elas não gostam, reclamam, falam no meio e tal. É outra conversa, né? Então, lidar com isso, lidar com essa expectativa, lidar com o medo, às vezes, mesmo do escuro do teatro, ou de um personagem, sabe, que dá mais medo, ou se divertir com alguma coisa, ou participar de uma maneira diferente, sei lá, eu acho que essa coisa é insubstituível. E tem um lugar um pouco pessimista, talvez role lágrimas, sei lá, mas tipo, eu tenho um lugar um pouco pessimista. Eu sinto que as pessoas já não estavam indo muito ao teatro, sabe? Eu faço muito espetáculo anualmente, em teatros diferentes, peças diferentes. Eu sinto que as pessoas não têm o hábito mesmo de ir ao teatro. Então tem um lugar muito triste e pessimista dentro de mim, que eu acho que eu fico pensando, isso é realmente, as pessoas sentem falta disso? Acho que talvez não. É triste pensar assim, desculpa. Mas é uma realidade. Mas é uma e talvez ele não pega. volte, né? Como ele vai voltar com talvez os protocolos, a gente tem visto aí na Europa alguns espetáculos que estamos acompanhando, né? Não visto, mas ouvido falar, né? Os amigos que moram fora e tal. Espetáculos com um devido protocolo, separação de cadeiras e tal, mas não está rolando ainda aquela coisa, né? Eu fico pensando que eu tenho muita referência do teatro europeu, né? Eu tenho muita referência, do teatro alemão, que é um teatro que eu gosto, do teatro contemporâneo. A quantidade de esforço que tem das instituições do governo para que aquilo aconteça, mas não chega nem aos pés do que a gente vê aqui. E eu acho que isso se reflete na população, você entende? Eu acho que a cultura de ir ao teatro, ela é uma coisa que ela vem de cima para baixo, ela vem da sua criação, ela vem da escola, ela vem também dos governantes, sabe? Se não existe nenhum tipo de incentivo em relação a isso, acho que as pessoas não sentem falta mesmo, sabe? Não sentem falta, não é uma coisa que, se o teatro, estou falando do Brasil especificamente, salva exceções, tem gente que, imagina, tá morrendo que não tá indo ao teatro agora, sabe?
mas eu estou falando da maioria da população. Entendi, Da porque isso grande não maioria da população. entendi, não chegou a ter uma popularização e com essa pandemia a coisa fica, a perspectiva seja, como você está falando, pessimista, pode ser Exato. que a coisa piore ainda a partir da pandemia, né? Realmente, eu entrevistei o Frateschi aqui, o ator também, ele falou que não funciona teatro, você não dá certo, o Celso Frateschi, e entre outros, né? Ele falou, não dá certo, mas tem outros que estão tentando, vão ao teatro, fazem lives, que é uma outra coisa, como você falou, não tem nada a ver, né? É outra linguagem. Mesmo contação de história para criança, né? Outra linguagem, outro jeito de se comunicar, né? Isso aí. Paula, vamos voltar para o petróleo, vamos falar do disco. Bora. Agora eu quero que você dê todas as fichas técnicas. Aquilo que no disco antigo, como você falou que eu sou old school, né? Então, os fichas que vem no vinil, você abre ali, tá aquela ficha técnica. Então, vamos falar como é que as canções todas, tem algumas canções, como você falou, encomendadas para o próprio disco, o Ódio, Meu Amor, que a gente ouviu, né? E tem umas que você gravou, como Gilberto Gil, e outras que você gravou também. Fale um pouquinho, então. Vamos dar uma geral, uma ficha técnica. Diga lá. O disco foi todo gravado em 2 estúdios. No estúdio Casa da Lua e no estúdio 55 Hz. Foram esses 2 estúdios. A maioria na Casa da Lua, onde a gente gravava ao vivo. Eu na voz, André Bordion nas guitarras e violão, Rui Barossi contrabaixo acústico e elétrico, e ele toca laúde também numa das faixas. O disco em si foi concebido por nós 3, assim, a produção é minha e do Rui, mas os arranjos foram feitos muito de maneira horizontal, assim, no estúdio, nos ensaios antes. O André Bordignon e o Rui são artistas incríveis e muito propositivos, e a gente já se dava bem antes, a gente já tocava bem, então as coisas foram muito fluidas, assim. Então o arranjo é nosso, é um arranjo eu, Rui e André Bordignon, né? Todos os arranjos do disco. Tem um arranjo que foi escrito mesmo, que é o arranjo de cordas de passada, que o Rui Barossi escreveu esse arranjo. E a música da Alessandra Leão e do Arthur de Faria, né? Do Arthur de Faria, exatamente. Eu adoro eles. E essa música caiu como uma luva, não foi feita para o disco, mas é como se tivesse sido feita. E nessa faixa a gente tem a participação da Matilde Filiá e da Vanessa Dourado tocando violino, o Sebastião Ruiz tocando viola e a Érica Navarro tocando cello. E em Dança das Sombras o Lê Coelho toca violão. Então essas são as participações. É um disco só de cordas e eletrônica. O Sérgio Abdala, Sérgio Abdala, que eu conheci lá na Filarmônica de Passárgada, que fazia a parte eletrônica. Ele entrou no 2º disco da Filarmônica, Rádio Lixão. Eu sou muito fã do trabalho dele. E eu entregava as músicas para ele e falava assim, Sérgio, vai, o que você propõe aqui para essa música? Então é um disco que é de cordas e eletrônica, são esses ruídos que a gente escuta, ele traz bastante coisa, né, de ruído, de sons. E acho que a ficha técnica é essa. E daí quem mixou Gabriel Spaziani, quem masterizou foi o Maurício Gargel. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. É importante dizer que a arte do disco, a arte é do Renan Marcondes, que é um artista visual. Olha aí, tá aí, ó, ela está mostrando Old Fashion, um CD físico. Que eu ainda não recebi, mas eu vou receber, porque não dá para pegar aqui digitalmente, senão eu já ia pegar aqui. Ainda não, mas em breve você vai ter aí esse disco, e essa foto aqui é da Cacá Bernardes. Legal, que é bacana. A diretora de fotografia, inclusive, desse videoálbum que eu estou gravando, que ela é da Bruta Flor Filmes. De covers tem só o Preciso Aprender a Só Ser, né? Só Ser, isso. Esse é o único cover. E aí a gente tem músicas que foram feitas para o disco, né? Chororô, que é uma música minha, que eu fiz especificamente para esse disco. Refluxo, minha do Marcelo, que eu queria falar de refluxo, que eu sou cantora, sofro de refluxo, e descobri que o refluxo tinha a ver com os sapos que a gente engole, sabe? Essa coisa que mesmo? fica ali, ó, Poxa, camadas e você precisa me dar mais como é que camadas é?
no rádio a gente tem muito refluxo, precisa explicar isso aí direito. Então, vamos falar sobre refluxo. Posso falar um pouquinho, se você deixar, se tiver tempo, de qualquer coisa você corta, porque eu tô falastrona Não, hoje. tudo bem, é só para você falar que é uma coisa que acontece com o cantor É, mesmo, né? Fica muito o, preocupado. o refluxo é uma coisa que ele pode ter vários. Ele pode vir de várias formas, né? Você pode ter uma gastrite, você pode ter, mas é basicamente o suco gástrico, né, que sobe e queima as cordas vocais. E quando a corda vocal, quando o suco gástrico passa pela corda vocal, ela fica inchada. E muitas vezes eu fiquei rouca por causa disso, mas rouca assim, sem voz para cantar. Então, eu descobri que o meu refluxo era emocional, tinha a ver com Ah, eu não digerir bem as coisas de um modo geral, entendi, não só entendi. digerir o alimento. Então, Entendi. eu entendi que era ressentimento, entendi uma série de coisas. E eu falei para o Marcelo, a única coisa que eu quero é que tenha ressentimento na letra. E aí ele fez uma letra e eu fiz a segunda parte da música. O Ódio, Meu Amor foi feito para esse disco, Dança das Sombras feito para esse disco, Revela-se é uma música que eu já tinha feito para um poema da Michelle Navarro, que é uma amiga, e que eu olhei para ele com esse filtro do petróleo, né, com essa coisa do ódio, e achei que tinha a ver, e falei para ela, amiga, só quero que você escreva mais 2 versos, para eu pensar, para que a música tivesse uma forma que me agradasse para o disco. Passada, da Alessandra Leão e Arthur de Faria. Meu Testamento, o Bico Triste da Arara, que é uma música do Bruno Batista e Paulo Monarco, que quando eu escrevi, falei, gente, estou fazendo disso sobre ódio, o Bruno falou, eu tenho uma música, é essa daqui. Me fala, meu ódio, meu ódio, meu ódio, meu ódio. Eu abro o disco com ela. E tô esquecendo, Preciso Aprender a Só Ser é a música, é um dos arranjos que eu mais gosto desse disco. E eu achei que fazia sentido terminar Que é o com melô da ela. pandemia, como a gente está aqui É o melô da colocando. pandemia. Ai, gente, é verdade. E o Petróleo, a gente vai falar como é que foi essa música com a Maria Portugal e você, nós duas. Quando eu mandei esse e-mail para esses amigos falando, gente, eu tô fazendo disso sobre ódio, eu mandei esse trecho desse texto do Alexandre da Alfarra, da peça Petróleo, esse texto. Sim. E esse texto tem umas imagens lá. E a única pessoa que compôs em cima desse texto foi a Maria. Ela me mandou uma música e parte da letra. Ela me mandou a primeira parte da letra. Nunca te vi, mas te imagino, viscoso, opaco. É como se ela estivesse olhando para o ódio, sabe assim? Falando, nunca te vi, mas te imagino. Pútrido ódio, ódio submerso, né? E aí, quando eu peguei a música para fazer, eu falei, eu vou escrever uma segunda letra usando o ódio como bálsamo. Então, a gente teria as 2 visões do ódio, esse olhar mais, né, esse destrutivo do ódio e o lugar O afeto. do afeto. Então, tem ele como bálsamo, ópio, leito de um rio submerso. Então, foi daí que veio essa parceria. A gente conversou bastante, trocamos ideia, a Maria não gostava, eu não gostava, a gente conversou e finalizamos. A música inicialmente era em compasso par, era em 4x4, e o Rui teve a genial ideia de transformá-la num 7x4. E eu acho que isso deu uma cara diferente. Inclusive a Maria gravou essa música e a versão dela de Petróleo tem uma cara e a minha versão de Petróleo tem outra cara. Então eu gostei disso. Deu um outro jeito de olhar para a mesma canção. Legal. E a gente fez um clipe dela. A gente tem esse videoclipe dirigido pelo Bruno Cotti, que é um amigo que falou, eu quero fazer um clipe com você, vamos fazer. A gente fez esse clipe. E é com esse clipe que a gente vai encerrar o programa. Exatamente. Exatamente. E, Paula, aquele abraço afetivo aqui e virtual, que é o que é possível ser feito aqui, né? Um abraço sem refluxo, né? Sem refluxo. Depois Sabia que eu ia usar isso aí em algum momento. Menino, né? Depois eu te passo as minhas receitas anti-refluxo. Tá certo, perfeitamente. E a gente se despede aqui da Paula Mirhan, agradecendo a participação dela. E a gente vai ouvir agora Petróleo, que é a faixa que dá nome ao primeiro disco solo da Paula Mirhan. Muito obrigado, Paula. Muitíssimo obrigada. Saúde para você. Pela conversa. Para nós. Um beijo. Outro. Tchau. Valeu.
opaco, o contrário do espelho. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando Adriana Sanches. Fique com a gente.